Boa tarde, o meu nome é Margarete, eu sou inscrita no canal do apóstolo Wilke. As mensagens e os ensinamentos têm me ajudado muito. Se eu não me engano, desde 2016 que eu acompanho o canal, 2015, não sei, ou 2015 ou 2016. E sempre estou acompanhando. E aí, quando chegou agora, nesse tempo de pandemia, eu comecei com uma tosse, né, uma tosse leve. Até então não tinha grandes sintomas, não dava nem para identificar se eu tinha de fato alguma coisa. Mas como eu trabalho em uma sala fechada e por preocupação com os meus colegas de trabalho, mesmo usando máscara com todos os cuidados, o que eu fiz? Eu fui no posto de saúde, informei a situação e aí a Secretaria de Saúde disse que eu tinha que ficar isolada. Só que sempre meu coração dizia que eu não estava mais com aquilo, porque quando, logo no dia que eu comecei a sentir o primeiro sintoma, eu estava orando e eu senti que o Senhor tirou, eu estava com a dor como se fosse de dengue, e eu senti que o Senhor tirou aquela dor. E aí quando foi pela segunda vez, eu senti de novo que o Senhor tirou aquela dor. Quando eu fui até a secretaria e eu fiquei preocupada porque eu estava com tosse, né? Aí fui até lá, fiquei isolada. Aí eu me lembrei, né, que eu tenho o WhatsApp do pastor Wilke. Ele sempre manda, né, as atualizações, eu sempre assisto pelo YouTube. E aí eu falei com meu esposo, porque já faz tempo que eu estou tentando conhecer o ministério, mas ainda não, Deus não permitiu. Eu moro em Teixeira de Freitas. E assim, até agora não deu para a gente ir. Eu espero em Deus que quando passar essa pandemia eu consiga ir conhecer o ministério. E eu lembrei dele e falei com o meu esposo. Eu falei, eu vou entrar em contato com o apóstolo e vou falar da minha situação para ele, porque eu sei que ele é um homem de Deus. Eu sei que ele é homem de fé. Eu sei que através dele muitas pessoas têm sido curadas, né? Eu falei, eu vou unir minha fé com a dele aí, eu quero estar livre desse problema. E aí, minhas irmãos, eu fui no dia 10 no posto de saúde e quando chegou lá testou positivo. Antes de sair de casa, eu sentei com meu esposo, a gente estava tomando café, eu sentei e conversei com ele. Falei com ele, em nada vai mudar a minha fé em Deus. Ou que teste positivo ou negativo, para mim não vai mudar nada. Deus para mim continua sendo o mesmo. Porque eu vou continuar crendo que se eu tiver, Deus vai curar. Aí quando eu vim de lá, fui louvando ao Senhor. E quando eu retornei, eu recebi a notícia que eu nem esperava, para falar a verdade, que eu estava com Covid. Só que eu questionava a enfermeira, eu falei, não é possível, eu não tô. Ela falava assim, testou positivo. Aí tomei as providências, entrei em contato com várias pessoas, quase, não com várias, né, mas com as pessoas que eu tive contato no trabalho e com assim, alguns irmãos da igreja, né? Aí eu procurei eles, né, acho que foram as 3 pessoas, procurei e informei o que estava acontecendo comigo e falei com eles que eles tinham que fazer o teste, que eu precisava saber. E eu já tinha orado ao Senhor, eu falei, Deus, se isso acontecer comigo, não deixa que aconteça com mais ninguém. Eu não quero contaminar ninguém. Porque eu sempre tive cuidado, a gente vai com todas as medidas de segurança, tudo que pede para fazer faz, mas é uma coisa bem complicada porque é o vírus, né? Uma hora a gente esquece e acaba entrando nessa contaminação. Aqui na minha cidade são muitos casos, né? Já tem pessoas que morreram, outras pessoas estão entubadas. E o que eu clamava a Deus assim que eu recebi a notícia era essa. Eu falo, Deus, ainda que eu não estou sentindo grande coisa, é uma tosse simples, mas eu não quero que ninguém se contamine. Eu repreendo essa doença em nome de Jesus. Voltei do posto, mandei a mensagem para o pastor, dizendo, né, que eu estava com a Covid, né? E
E eu continuei crendo, meus irmãos, que a cura ia chegar. Só que alguma coisa dizia dentro de mim, com certeza era o Espírito Santo de Deus. Você não tá, você não tá, você não tá. E aquilo batia tanto na minha cabeça que não tava, que eu falava com meu esposo, eu falei, eu tenho que tirar essa dúvida dentro de mim, porque não é possível, ainda que aquele resultado mostrou positivo, mas Deus fala que eu não tô, eu tenho que ir, eu tenho que tirar essa dúvida. Aí fui no posto não, fui no laboratório aqui da cidade, fiz um exame particular e quando eu cheguei lá, testou negativo. Lá testava que eu tive a doença e que a doença não estava mais em mim. Essa doença ela não sai assim rápido. Depois eu procurei o pronto-socorro, informei a situação, os médicos especialistas que tem aqui contra o Covid. Fiz tomografia, levei a minha família, fizeram hemograma, fizeram todos os exames. Só o meu esposo que deu pneumonia, que está se tratando, que eu peço para vocês que orem, que a gente ainda está nessa luta. Mas quando eu cheguei lá no hospital, o médico disse assim para mim, certamente a sua família está contaminada. Só que eu sempre repreendia. Eu falei, está repreendido, doutor. Aí ele disse assim para mim, vamos fazer uma tomografia para ver o quanto que a doença tomou conta do seu pulmão. Eu falei, tá repreendido, doutor, eu não tenho nada. Aí quando chegou a noite, saiu os resultados dos exames, aí o médico falou assim, não é possível, você não tem, como que testou positivo, se seus exames de sangue não dá nada, se sua tomografia não dá nada, você não tem nada. Só que dentro de mim, e o exame dizia nada, eu falei assim, eu quero ter a prova para mim poder registrar esse acontecimento. E registramos esse acontecimento, né, com o exame, o IgG e o IgM, provando que eu tive e que não tinha mais. E aí eu procurei a pneumologista aqui da cidade, que está tratando o meu esposo. Ela olhou minha tomografia, eu nem procurei mais médico. Eu falei, eu tô curada, não preciso de procurar médico nenhum. Só que meu esposo foi procurar porque ele tá com pneumonia, tá se tratando. E ela, como é minha conhecida, ela falou assim, não, eu quero ver os seus exames. Aí eu falei assim, mas o meu exame não tem nada. Ela falou assim, mas eu quero ver seus exames. Eu falei, tudo bem. Mandei os exames para ela, ela olhou, ela disse que era impressionante, que não tinha acontecido nada. E o ano passado eu fiz um tratamento porque eu estava com suspeita de asma, eu estava grávida e com suspeita de asma. Então essa era a preocupação dela, porque para quem tem algum problema de saúde, né, não agrava mais a situação. Mas desde quando ela falava que eu tinha esse problema de asma, eu sempre repreendia. Eu falei, eu posso ter, mas Deus vai me curar. E hoje, graças a Deus, nunca mais eu tive problema respiratório. E não imaginava que eu ia passar por essa situação que passei, né? E hoje, para a glória de Deus, eu estou livre do Covid, né? Continuo orando pelas pessoas que estão passando pela prova. Eu ainda continuo passando pela prova, né? E recebendo muitas vitórias da parte de Deus, porque a gente achava que meus filhos... Eu sempre achava que não, mas os médicos achavam que sim, que ele estava contaminado, as duas crianças. Aí eu fui fazer o exame, quando chegou há 15 dias atrás, meu filho passou mal, com todos os sintomas, bem parecido. Só que eu falava com o doutor, falei, doutor, eu trouxe ele porque é necessário, mas eu acho que não é nada. Ele falou assim, por via das dúvidas, vamos fazer um teste nele. Aí fez o teste, deu negativo. Assim, então eu tô passando essa mensagem para vocês, porque eu sei que tem muita gente vivendo essa situação. Eu sei que não é fácil receber uma notícia dessa, porque para mim também não foi. Mas desde o começo, eu sempre tive o meu coração ligado ao Senhor, crendo na cura. E eu quero de coração agradecer ao pastor Wilke, ao seu ministério, que me ajudou em oração. Ele
visualizou o WhatsApp, viu a mensagem, já ora por mim, né? Outro tempo eu estava preocupada com a situação e ele nunca imaginava, porque olha a distância que estamos. E ele orou por mim e ainda o Senhor revelou a ele que eu estava muito preocupada e que eu não preocupasse, que eu descansasse. Não demorou muito e a resposta chegou. Então, assim, eu quero agradecer ao Senhor, primeiramente a Deus, ao pastor Wilk e sua família, ao ministério dele. Que Deus continue te honrando, pastor. Que Deus continue te abençoando. Que Deus continue te usando nessa terra. Porque na hora que a gente mais precisa, é que a gente sabe como é bom servir a Deus. Porque tem pessoas que às vezes procuram a Deus só na hora que precisa, né? E Deus, pela misericórdia, serve. Mas a gente tem que buscar o Senhor constantemente. E eu agradeço a Deus. Eu sempre busquei ao Senhor, sempre busquei a Deus. Tive essa resposta positiva, tive essa resposta, infelizmente, né, positiva para a doença, mas hoje eu posso glorificar o Senhor porque estou livre, graças a Deus. Muito obrigado, pastor Wilk. Muito obrigado. Que Deus continue te abençoando e te honrando. Um abraço. Um abraço.